Queridos amigos e amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra do Espírito André Luiz. A obra que estamos estudando nesse momento é o livro Entre a Terra e o Céu. Livro esse que é uma parceria entre esse espírito mencionado, André Luiz, com o médium Chico Xavier. No dia de hoje, estamos estudando mais um capítulo desse livro, que é o capítulo 13, capítulo que foi intitulado pelo autor espiritual como Análise Mental. E de início eu gostaria já de advertir que o título do capítulo é muito curioso. Por que o título do capítulo Análise Mental? Me chamou a atenção. E quando você lê o conteúdo, você percebe que tem uma sutileza e uma profundidade nesse título que às vezes escapa, que às vezes passa despercebido. Quando você lê esse capítulo, o título do capítulo Análise Mental, não leve em consideração a definição do senso comum, a definição popular que a gente usa para análise. Por quê? Porque o termo análise normalmente é utilizado para quê? Para definir a atitude de refletir, analisar, refletir, examinar, avaliar, averiguar. Quando eu analiso uma coisa, isso é, quando eu examino uma coisa, quando eu estudo uma coisa, eu estou analisando. Quando eu leio uma coisa, eu estou analisando aquele conteúdo. Não é assim que a gente deve entender o termo análise no sentido que ele é usado por André Luiz nesse livro. E aí eu já vou dar a dica. O termo análise pode também ser utilizado como intervenção terapêutica, como técnica terapêutica para atuar, como forma de atuação terapêutica. Por que eu estou dizendo isso? E em que a gente se baseia nisso? Tome o termo psicanálise de Sigmund Freud. Aí você vai entender porque durante o capítulo há uma discussão, existe inclusive a menção a Freud, e aí você entende por que o título Análise Mental. Porque não é uma análise conforme nosso sentido, conforme a definição que a gente dá comumente de análise. É análise no sentido que Freud empregou a psicanálise. Psicanálise ou análise tem a ver com uma técnica psicoterapêutica, com uma técnica terapêutica ou psicoterapêutica de intervenção, de auxílio, de escuta, mas de auxílio em relação às questões psíquicas, às questões interiores da criatura. Então, leve em consideração, use o sentido da palavra análise nesse sentido psicoterapêutico, nesse sentido terapêutico que a gente entende na psicanálise. Então, eu não sei se na época de André Luiz o vocabulário terapia, terapêutica era um vocabulário usado, talvez não. Talvez o vocabulário era análise, porque ele se utilizou aqui de uma expressão da psicanálise, análise. O terapeuta é analista, o paciente é analisando, e o processo se chama análise. Então, talvez a expressão terapia, psicoterapia, não era uma expressão muito conhecida e André Luiz, talvez, aqui eu estou especulando, tá? Eu estou conjecturando. Talvez, inclusive, eu esteja errado, mas talvez ele utilizou expressões que na época eram utilizadas e cujo vocabulário era conhecido e não uma expressão cujo sentido não havia, ou se havia, não era muito conhecido. Ele utilizou a expressão análise mental. Quando você lê o texto, cadê a análise mental? E você percebe o porquê ele cita Freud, ele está falando da análise nesse sentido da terapia, nesse sentido de uma medicina ou de uma intervenção na saúde no sentido mental. Isso é que significa análise. A análise mental que a gente vai ver nesse capítulo não é apenas um exame, uma reflexão no sentido da análise, no sentido que a palavra análise tem, genericamente falando, no senso comum, no popular. Mas a análise mental que a gente vai ver aqui é uma técnica terapêutica, portanto uma técnica analítica, uma técnica de intervenção psíquica, de intervenção na mente. Essa é a análise que vamos observar ao longo desse capítulo. No início do capítulo, nós observamos o lar de Antonina, recordemos
os capítulos anteriores, a visita ao lar da bênção, Antonina teve com o filho mais novo, o filho querido que havia desencarnado, o filhinho Marcos, teve contato com ele, teve a experiência ali de emancipação da alma e de desdobramento, né, de viagem espiritual fora do corpo, encontrou com o filho, voltou, guardando uma reminiscência muito pálida, mas o sentimento propício e adequado do encontro que faria ela se levantar no dia seguinte bem animada, e nós vemos aqui à noite, um outro dia, uma outra noite, o lar de noite, portanto, os encarnados dormindo, portanto, provavelmente na noite seguinte ou em alguma noite seguinte àquela viagem espiritual que Antonina fez no lar da bênção, eles dormindo e André Luiz com a sua equipe espiritual, Clarencio, André Luiz, Hilário, visitando o lar de Antonina, o contexto do lar de Antonina, e estando diante do personagem sobre o qual a gente comentou no último capítulo, que é o Leonardo. Leonardo, como a gente comentou, para quem está chegando agora pela primeira vez, Leonardo, como a gente comentou, é o avô de Antonina, que ficava ali no ambiente doméstico, e que, segundo o que a gente sabe até agora, nesse capítulo a gente vai saber um pouco mais. Segundo o que a gente sabe até agora, como é neta dele e se lembrava dele, tinha um afeto pelo avô, a ponto dele desencarnado em sofrimento, porque ele não desencarnou bem, ele viajou para a pátria espiritual mal, em desequilíbrio. No entanto, se recordava dela, porque ela se recordava dele. Ela, como neta, tinha um afeto por ele, tinha um afeto todo especial. Ele desencarnou, ele teve uma família extensa, foi um indivíduo de posses, adquiriu posses materiais, foi um indivíduo com condição econômica, foi um indivíduo com uma vida material confortável e abastada, deixando inclusive os herdeiros em uma situação econômica favorável, uma situação econômica boa, deixou uma boa herança, um bom patrimônio, mas Antonina era a única descendente que se recordava dele. E graças a essas lembranças, essas recordações que ela tinha em relação ao avô, ele se sentia, de alguma forma, envolvido nas vibrações de afeto dela e se sentia atraído para o seu lar, no qual ele ouvia o evangelho, ele escutava as práticas do evangelho na casa de Antonina, se beneficiava com o evangelho e ia lentamente se liberando das camadas, das densidades vibratórias que ele tinha ainda no perispírito, dos fluidos mais densos, ia despertando para a vida espiritual e superando os conflitos da encarnação que ele deixou. Vale lembrar, na história dele, a gente já conhece um pouco a história dele por conta de capítulos anteriores, o Leonardo foi combatente da Guerra do Paraguai, participou da Guerra do Paraguai, e nessa época ele se apaixonou por uma mulher, que era uma mulher chamada Lola Ibarrui, ou Ibarrui. Essa mulher era uma mulher que era muito sedutora e que tinha um tipo de vida leviana. Era uma mulher que, inclusive, tinha uma família, tinha um casamento e filhos, largou o marido e os filhos, abandonou os filhos e o casamento para viver uma vida de prazeres. Dá para perceber que era uma vida de amantes, uma vida sexual variada, jogando para fora, relegando aí a tarefa de mãe e de alguma forma sacrificando a sua missão, a sua tarefa de mãe, de esposa, com graves prejuízos para a sua vida moral. Essa mulher seduziu, ou melhor, encantou, gerou interesse e encantamento por parte do Leonardo e também gerou encantamento por parte de outras pessoas. E graças a isso, a gente já ouviu essa história, Leonardo acabou sendo aí envolvido por uma fúria e ao mesmo tempo uma paixão por ela muito grande, a ponto de assassinar um amigo seu, um colega seu ali, um enfermeiro, envenenando-o, porque era uma espécie de competidor seu em relação à amante que ele cobiçava. Mais tarde ficou com ela, teve ali um relacionamento com ela, mas não durou muito. Mais tarde, não sei se foi ele ou foi ela, não me lembro agora, os dois romperam, ela foi adiante, teve uma vida leviana, uma vida feita de futilidades e de prazeres variados, e ele mais tarde casou-se,
constituiu família, mas nunca esqueceu aquele sujeito que ele havia envenenado, aquele sujeito que ele havia assassinado, que ficava na sua cabeça, na sua memória, no seu remorso, a ponto de gerar uma perturbação muito grande. Ele foi para o mundo espiritual com esse remorso. O sujeito que foi vítima dele já estava reencarnado, então não era uma obsessão, já estava reencarnado, mas ele padecia de conflitos, e de desequilíbrios no plano espiritual, não desencarnou bem por conta desse remorso em função do homicídio que ele cometeu. Então, é esse cenário. Leonardo está retido aspas, né? Está ali na casa de Antonina, porque é a única familiar, é a única descendente que se recordava dele, e ele sentia a vibração de afeto dela por ele, e a recíproca é verdadeira. Ele também sentia afeto por Antonina, pela neta, e ficava ali, Antonina é a única que se lembra de mim, essa minha neta, e por isso eu devoto afeto especial por ela, quero ajudá-la inclusive nos problemas que ela passa aqui. A gente já conhece a história de Antonina, é uma mãe solteira, porque o marido com quem ela se casou foi adiante e teve uma vida ali dissoluta, abandonando os filhos, que ela teve que dar conta, não apenas do ponto de vista financeiro, dar conta daqueles filhos, viveu ali também a perda de um dos filhos dela, né, a desencarnação de um dos filhos, e dava conta tanto do ponto de vista da educação, da espiritualização, da evangelização dos filhos, como também materialmente tinha que dar conta daquelas crianças. Ora, Leonardo ficava ali, retido naquela situação, naquele cenário ali, naquele ambiente, ouvindo e acompanhando, porque tinha simpatias com relação a Antonina, mas nesse capítulo a gente vai ver um desdobramento dessa história. A gente vai ver um aprofundamento e um desenvolvimento desse enredo. Logo no início do capítulo, a gente vê o Leonardo ali meio acabrunhado, meio abatido, meio em desequilíbrio, refletindo sobre a sua vida, quando, talvez por conta da condição dele, que já estava bem melhor, que já estava despertando, a condição dele, e claro, conjugada com a ação, com a ajuda dos benfeitores espirituais que queriam ajudá-lo, André Luiz, Clarencio e Hilário se fizeram visíveis para Leonardo, que normalmente não via eles ali. Quando Leonardo viu, Leonardo inicialmente teve um susto, mas de imediato pediu ajuda. Olha só a coisa de se abrir para ajuda, de solicitar ajuda, e aí vem o auxílio espiritual, vem o benefício, vem a assistência espiritual, a intervenção do mundo espiritual. Então, ele pediu ajuda, me ajudai, pelo amor de Deus. Percebia, constatava acertadamente que se encontrava diante de benfeitores espirituais, de espíritos do bem. Clarencio, então, conduziu ele, porque ele começou a ficar desequilibrado, começou a ficar agitado, conduziu ele, então, para acalmá-lo com palavras de tranquilidade e sugeriu que ele fizesse uma prece, que ele orasse. Ele então rebate dizendo que o seu desequilíbrio era tanto que ele não conseguia coordenar no pensamento alguma oração para falar. Talvez uma prece decorada, talvez alguma oração que ele decorou e que ele ainda se lembrava, ele podia falar, mas ele que não tinha, ele não se sentia em condições, a verdade é isso, que ele não se sentia em condições de verbalizar, de manifestar uma oração sincera, sentida, com um pensamento coordenado, porque os seus raciocínios estavam muito confusos, o seu pensamento estava ainda em grande desequilíbrio, então ele confessa a sua incapacidade de orar naquele momento. Clarencio, então, decide ajudá-lo. Faz uma oração muito sentida, que sensibilizou a todos, inclusive a André Luiz. Sensibiliza ali com a sua oração sentida, pedindo ajuda para todos, especialmente para Leonardo, a divindade. E Leonardo acompanhou a oração mentalmente. Veja a eficácia da prece e o valor da prece quando alguém ora e outro acompanha mentalmente. Então ele acompanhou e mais tarde, né, logo depois da oração, imediatamente, ele já estava melhor, já estava bem melhor, já estava tranquilo, já estava em um estado mais sereno, menos ansioso. E aí, nesse momento, Clarencio começa a aplicar-lhe passes magnéticos, especialmente no centro cerebral, né? E aí, quando ele começa a aplicar esses passes magnéticos com uma intenção, essa intenção a gente vai ver ao longo do capítulo, ele começa a aplicar passes magnéticos e André Luiz afirma
que Leonardo começa a ser tomado por um abatimento, por um amolentamento. Começa como se estivesse entrando no estado de torpor, no estado de hipnose, no estado de sono. E nesse momento, Clarencio diz assim: a corrente de força devidamente dinamizada no passe magnético arrancá-lo-á da sombra anestesiante da amnésia. Poderemos então sondar-lhe o íntimo com mais segurança. Assistido por nossos recursos, a memória dele regredirá no tempo, informando-nos quanto à causa que o retém junto da neta, aclarando-nos ainda sobre prováveis ligações que nos conduzirão à chave do socorro a benefício dele mesmo. Olha só que informação preciosa que Clarencio está dizendo aqui. Está dizendo que os passes magnéticos que ele está fornecendo a Leonardo vão suscitar nele a liberação da sombra anestesiante da amnésia. E continua dizendo que essa atuação vai gerar nele aí o despertar de determinadas recordações que estão retidas nas suas memórias. Então aqui nós estamos vendo claramente Clarencio falar que esses passes magnéticos induzirão o Leonardo a uma espécie de regressão de memória, ou pelo menos de recordação de um passado. Olha só que coisa interessante. Por quê? Eu estou destacando isso porque a gente vê que nos trabalhos de TVP, de TVRP, terapia de vidas ou vivências passadas, terapia regressiva de vidas passadas, nós vemos que os passes magnéticos, alguns passes, especialmente algumas técnicas, quem leu, por exemplo, Eu Sou Camille Desmoulins, do escritor Hermínio de Miranda, que utilizou do seu amigo Luciano dos Anjos para fazer regressão de memória, inclusive gravada, recuando com ele até a Revolução Francesa, quando ele se viu como Camille Desmoulins, o famoso jornalista da Revolução Francesa, amigo de Danton e de outros. Nós vemos ali a técnica que Hermínio de Miranda utilizou, que eram umas técnicas de passes, como no Egito Antigo era utilizado, para propiciar, ou seja, alguns passes podem induzir, pode propiciar ali a indução à regressão de memória. Inclusive, às vezes, a regressão de vidas passadas, né? Através daquela indução. Por quê? A gente sabe que nas ciências dessa área, a hipnose surgiu como filha, ou hipnotismo, surgiu como filho do magnetismo. O magnetismo que Kardec estudou, que ficou muito conhecido como Mesmer, Piziguir e outros, esse magnetismo era também uma técnica que algumas pessoas, Kardec inclusive comenta isso, algumas pessoas utilizam às vezes desse magnetismo para irradiar, para magnetizar pessoas, provocando o que no passado, na época de Kardec inclusive, se chamava sonambulismo provocado. Isso é, induzir os sujeitos a um estado de transe. Às vezes em mediúnica a gente faz isso, aplica alguns passes que facilita e que viabiliza ali a produção do fenômeno mediúnico, né? Então a gente tem nas sessões mediúnicas ali, a gente começa a aplicar passes e aí ajuda o médium, a depender da situação. Não que isso deva ser uma regra geral, deve ser um ritual, a todo momento a gente tem que aplicar passe para o médium entrar em transe. O médium deve ter os próprios recursos para poder entrar em transe, sem precisar desse condicionamento, desse vício, desse hábito de ter que receber passe para entrar em transe. Tem gente que faz isso, isso não é correto. Mas, de vez em quando, às vezes por alguma dificuldade, por alguma obstrução, por algum momento que o médium não está tão bem assim, não está conseguindo, a gente aplica passes e muitas vezes ajuda o médium a entrar em transe. Da mesma forma, os passes podem ajudar, podem induzir, podem facilitar o sujeito a entrar num transe que não é mediúnico, é anímico. Isso é, um transe em que o sujeito, por exemplo, revela conteúdos que estão arquivados no seu inconsciente, conteúdos esses que dizem respeito a memórias passadas. E aí, vale a pena aqui considerar também uma coisa que mais tarde o próprio Clarencio vai aqui citar, que é o seguinte:
Todos esses processos de regressão, de hipnose, de indução, são intervenções, são atuações no perispírito. Porque o perispírito, ou o corpo espiritual, já afirmava isso, inclusive Leon Denis, nas suas obras, é o corpo espiritual ou o perispírito que armazena conteúdos da memória passada, especialmente da memória profunda, isso é, da memória de outras reencarnações, a memória de existências anteriores. Então, e aí Clarencio continua o discurso dele dizendo o seguinte, que às vezes essas intervenções magnéticas para liberar conteúdos da memória, para liberar, portanto, lembranças do passado, veja bem que coisa interessante. Nos capítulos anteriores a gente vê Antonina em viagens astrais e a memória dela não sendo acionada, inclusive os benfeitores fazendo de tudo para que ela volte ao corpo e não conserve tanta lembrança, porque a lembrança que ela ia ter lá daquela região que ela foi, fora do corpo enquanto dormia, uma lembrança muito nítida poderia perturbá-la. Aqui o processo é o inverso, é o contrário. Clarencio, de propósito, está atuando magneticamente no Leonardo para liberar, para despertar recordações vivas, recordações nítidas, lembranças lúcidas. É isso que ele pretende aqui com essa intervenção espiritual. Bem, nós temos, portanto, ele inclusive falando o seguinte: às vezes, muitas vezes, a gente aciona esses recursos magnéticos e ao liberar essas memórias, é isso que eu queria complementar, ao liberar essas memórias, quando a gente começa a liberar essas memórias, muitas vezes o sujeito que está recordando, o sujeito que está acessando esse passado também atrai espíritos, ou um espírito, ou mais de um espírito ligado àquela memória que ele agora está acessando. Isso é uma coisa muito importante, muito interessante. Inclusive, muito interessante que acontece nas técnicas de regressão de memória no plano material, nas técnicas terapêuticas de consultório de regressão de memória. O que é que eu quero dizer com isso? É o seguinte: muitas vezes, quando eu faço uma regressão de memória e eu me vejo num passado, um passado esse, sei lá, que explica o que eu estou passando agora, e aqui naquele passado, sei lá, eu magoei alguém, eu prejudiquei alguém. Ao acessar esse passado, ao mergulhar nesse passado, eu sintonizo com aquela época e muitas vezes sintonizo com aquela mente que estava envolvido naquele drama. O que é que significa isso? É que muitas vezes na regressão de memória eu posso sintonizar com essa mente, até mesmo atrair essa mente e haver uma intervenção mediúnica durante a regressão de memória. O terapeuta de regressão de memória tem que estar muito atento para isso, porque às vezes ele está fazendo uma regressão de memória e muitas vezes o paciente entra em transe e esse transe não é o transe da regressão de memória, é uma incorporação mediúnica. Porque ao acessar o passado anímico, ao acessar o passado, ele também sintonizou com a mente ligada àquela situação. Digamos que ele acessou o passado e viu matando alguém, prejudicando alguém. Às vezes aquele espírito que está desencarnado, ligado àquela época, com o processo do encarnado sintonizar com aquela época, sintonizar com aquela situação, sintoniza com ele também e atrai ele para o processo. O terapeuta, o psicoterapeuta, o psicólogo, que muitas vezes utiliza essa técnica, se ele for espírita, ele tem, aqui não porque é necessário ser espírita, há excelentes terapeutas regressivos aí que não são espíritas, há excelentes profissionais que fazem regressão e que não são espíritas, mas não podemos negar que o espiritismo, ou pelo menos aquele terapeuta que conheça, não precisa nem ser espírita, mas que conheça os fundamentos espíritas, ajuda-lo a muito, muito bem. Será um recurso, uma ferramenta muito boa e interessante para ajudá-lo nesse processo de ele entender e conseguir diferenciar, discernir o que é memória do passado que está vindo à tona, que está vindo nas suas lembranças, ou o que é intervenção mediúnica, incorporação mediúnica, por conta de uma mente ligada à ocorrência que se manifesta, às vezes o espírito até obsessor, até o espírito atormentador, até o espírito sofredor que se manifesta e que confunde o profissional.
Às vezes o profissional não sabe se aquilo que o paciente está falando é uma memória do passado ou é o relato de um espírito que está incorporado nele. Então, durante a regressão, pode acontecer também manifestação mediúnica. Isso é super interessante. Mas voltemos aqui ao caso que estamos examinando de Leonardo. Clarencio, então, começa a atuar mais intensificadamente, a ponto de irradiar ali e o Leonardo começar a lentamente se transformar, a começar a se modificar. E aí Clarencio diz assim: a mente, tanto quanto o corpo físico, aqui, esse trecho aqui, é um trecho importantíssimo, que quase que sintetiza o motivo pelo qual André Luiz colocou o título Análise Mental. Aqui é uma espécie de síntese do título Análise Mental. Olha o que ele diz: a mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Mais tarde, a ciência humana evolverá, isso é, vai evolverá em cirurgia psíquica, tanto quanto hoje vai avançando em técnica operatória, com vistas às necessidades do veículo de matéria carnal. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. Olha, é isso daqui que é análise mental. Análise mental no sentido de intervenção da medicina da alma na mente. E André Luiz está fazendo uma profecia, que num futuro distante, o médico vai precisar, e ele continua, tem outros trechos do capítulo que ele continua, o médico vai precisar da palavra, vai precisar agir também com sentimento, com coração, para ajudar psiquicamente o sujeito, agindo na mente como hoje age no corpo com bisturi. Ele falou na mente, ele não falou no cérebro. Tá? Então, vai agir na mente em atuações operatórias e cirúrgicas, como hoje age no corpo físico com bisturi, com técnicas operatórias. A partir daí, Hilário diz assim: então Freud está certo. Freud tem razão. Aí você entende análise, psicanálise, análise mental. Freud está certo. Quando falava da cura pela palavra, quando falava de males que são físicos, somatizados ou convertidos, né, as chamadas neuroses de conversão, a histeria que Freud tanto analisou no século XIX e que através da palavra, através do diálogo, através da escuta clínica psicanalítica e da palavra, conseguia libertar sujeitos que estavam com demandas físicas, mas de fundo psíquico, de fundo emocional. E aí, Clarencio responde dizendo assim, que a obra de Freud é admirável, que Freud conseguiu mergulhar e perceber nos labirintos da psique elementos importantes nessa relação entre mente e corpo, na dinâmica física e que tem origem emocional. É óbvio, isso Clarencio não fala, mas eu falo baseado em Joana de Anjos, é óbvio que se limitou no exame do psiquismo à questão sexual. Freud aprofundou e se debruçou e mergulhou profundamente, intensamente nas questões da libido, né? A relação da libido com o comportamento e da libido com o corpo físico, né? A libido como uma energia que tem uma dimensão física e uma dimensão psíquica, e essa relação entre psiquismo e físico permeado pela libido, é como se a libido fosse a energia intermediária entre o psiquismo e o corpo. Freud foi admirável nesse sentido, mas ficou limitado também à questão sexual, tentando totalizar todos os fenômenos da psique e do comportamento no fenômeno sexual, como tendo sempre uma questão, sempre um caráter, sempre uma dinâmica, sempre uma natureza, sempre uma origem sexual. Essa é a proposta freudiana, mas Clarencio completa dizendo assim que a obra de Freud foi admirável, ele detectou muita coisa,
Mas faltou a ele ainda completar essa teoria com algumas outras coisas que ele não se deteve, até porque Freud não era espiritualista, ele era materialista, então tinha uma limitação ali para entender a mente humana. E é claro, faltou também ele apresentar algumas soluções de intervenção mais contundentes no sentido de ajudar a criatura nesse aspecto psíquico. O que não significa aqui que a teoria de Freud e as intervenções propostas pela teoria freudiana não sejam admiráveis e não sejam válidas. São muito válidas. Mas Clarencio coloca como algo que ainda é incompleto, que ainda precisa aperfeiçoar, como tudo, aliás, precisa aperfeiçoar. E aí, Clarencio, então, atua magneticamente ali em Leonardo, que começa a mergulhar no seu passado, não no passado reencarnatório de outras vidas, naquela vida mesmo, na época da Guerra do Paraguai. E ele chega a dizer para Leonardo, relembre agora, volte à Guerra do Paraguai, relembre o drama que tomou conta de você, porque até então, meus amigos, ele havia cultivado o remorso durante a vida física daquele drama, desencarnou, mas ficou tão desequilibrado que ele tentou negar essa lembrança. Então, no fundo, Clarencio sabia que o drama dele estava nesse remorso do rapaz que ele envenenou, mas ele próprio no mundo espiritual, para não enlouquecer, ele tentou negar, como a gente faz aqui no mundo. Quantas coisas a gente nega, a gente faz de conta que não existe, a gente finge pra gente mesmo que não tá acontecendo, ou que não existe aquilo, né? A gente tira da consciência, tenta de alguma forma adormecer, não adormece completamente, mas fica ali, offline. O que aconteceu? Aconteceu isso com Leonardo no além túmulo. Então, nesse momento, Clarencio está fazendo uma espécie de regressão de memória da sua última encarnação, e não de outras. Está induzindo ele a lembrar. Leonardo, volte para a Guerra do Paraguai. Lembre da tragédia, do drama que envolveu você, que você nunca mais esqueceu. E aí ele começa a alterar-se, lembra do passado, lembra dos lances do passado e começa a chamar por Lola, aquela mulher que foi o motivo pelo qual ele se apaixonou de maneira lúbrica e acabou resvalando numa queda, acabou desaguando numa queda moral através do assassinato de outra vida, né? Através do extermínio de outra vida. Ele começa a gritar, ele começa a falar, Lola, Lola, cadê você, Lola? E isso funcionou como uma espécie de evocação espiritual. Evocação mediúnica. É claro que a evocação tem muitos aspectos sofisticados, não é simples assim. Não é só eu evocar um espírito que o espírito pode atender, até porque o espírito pode estar fazendo alguma coisa, pode estar ocupado e não vem, até porque eu posso não estabelecer um laço com ele. Há um capítulo de O Livro dos Médiuns que eu sugiro ler, o capítulo das evocações, para a gente ter uma ideia como é difícil, como é complexo esse tema da evocação. Para eu evocar um espírito e ele me atender, às vezes precisa de autoridade moral para isso, porque nem sempre o espírito vai atender só porque eu chamo ele. E às vezes precisa do laço. No caso de Leonardo, havia um laço com Lula. Havia um laço de débito, de crédito, havia um laço ali, né, de afeto, mas também de ódio, de raiva, de mágoas ali vinculado. E aí, quando ele começa a chamar Lola, 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 cadê você? O que é que acontece? Antonina, que estava adormecida, sai do corpo e é atraída por aquele chamado. E quando vê Leonardo, começa a se modificar e se transfigurar também. Como Leonardo se transfigurou, porque o Leonardo velhinho que desencarnou é um, mas à medida que Clarencio foi induzindo ele, foi chamando ele para o passado, para ele recordar o passado, ele foi se tornando o Leonardo jovem que era, o Leonardo da época, que se apaixonou por Lola. E aí se tornou aquele Leonardo jovem. Quando Leonardo começa a evocar Lola e que Antonina vem, Antonina começa a se transfigurar e assume a aparência, a alteração perispiritual, a afeição, as manifestações do perispírito de Lula, para surpresa geral, aquela alteração perispiritual. Antonina estava transfigurada, ajoelha-se diante dele e começa a chorar convulsivamente. Ele olha para ela, diz André Luiz, no misto de ódio e de afeto ao mesmo tempo, e diz, enfim, e ele também começa a chorar. Há um pranto convulsivo de ambos. Uma cena emocionante que vai se desdobrar nos próximos capítulos, aquele encontro maravilhoso ali, e aí a explicação final de Clarencio. Olha o que Clarencio diz.
Repararam? Antonina é Lola Ibahuri, reencarnada. Leonardo está vinculado a ela por laços de imenso amor. Ambos procedem de lutas enormes na teia infinita do tempo. A mulher irresponsável de ontem, hoje, é mãe amorosa e digna, à procura da própria regeneração. Tendo abandonado outrora o marido, foi induzida a desposar um homem animalizado, com quem se encontra igualmente enleada por laços do pretérito e que, em não a entendendo agora, relegou-a ao esquecimento. Recebeu, contudo, antigos associados de destino por filhos do coração, que conduz para o bem. Em contraposição às facilidades delituosas do passado, atravessa atualmente aflitivos obstáculos para viver. Olha só, a mãe irresponsável de ontem, Lola, que tinha facilidades financeiras, que tinha condição econômica, que tinha uma vida fácil e que preferia uma vida de excesso, de prazeres, abandonando e abortando a sua maternidade, a sua função de esposa, abandonando o companheiro, abandonando filhos, volta numa mulher simples, com dificuldades financeiras, que é abandonada por um marido e que tem que se dedicar aos filhos, de maneira quase que 100% do seu tempo, dedicando-se aos filhos em regime de sublimação. Olha como a lei divina, como a providência divina é bonita. Aquela mulher irresponsável leviana de ontem é a mãe digna e evangelizada de hoje, sublimando os sentimentos, amadurecendo e dando valor à maternidade que ela não deu, dando valor à família que ela não deu no passado, inclusive com a perda de um filho. A perda de um filho também gera no espírito o valor, a valorização dos filhos que um dia a gente teve e que às vezes a gente não deu valor. Ali estava uma cena maravilhosa ali, e mais ainda do que isso, os laços de afeto que uniam Antonina com o avô Leonardo. Significa dizer que a neta de Leonardo era sua amante do passado. A amante que fez ele se desequilibrar e chegou a matar alguém por ela. Essa amante leviana, essa amante que viveu uma vida de sedução, uma vida de desequilíbrios na área sexual, uma vida de erotismo excessivo, pelo menos é assim que sugere André Luiz, embora ele utiliza termos muito mais contidos e muito menos explícitos, muito mais subentendido, talvez pelo linguajar e pela nobreza também do espírito, mas pelo linguajar da época. Essa mulher, que era a causa das suas quedas, inclusive, a sua amante, que desencarnou cedo por conta da vida leviana que levou, reencarna mais tarde como sua neta. Aí você entende aquele laço afetivo, aquele vínculo significativo deles dois, o afeto da neta por ele desde cedo. Olha a reencarnação faz, né? Volta como neta e aquele afeto desordenado agora se transforma num amor de neta pelo avô. E ele também por ela, né? Porque não sabiam que se tratava um do outro, é claro. Mas era ali os espíritos também sublimando. E é por isso também que ele se sentia atraído pela casa de Antonina. Então havia o laço porque Antonina pensava nele, mas aquele pensar nele, o afeto que ela tinha como neta, já era também consequência de ligações que ela tinha de existências passadas. Ligação tumultuada, ligação feita de paixões, de erotismo, etc. Mas a providência divina faz isso. Por quê? Porque a providência divina entende que das paixões surge o amor também. Dos instintos mais primários vai surgir mais tarde o afeto profundo. Das sensações mais grosseiras, dali vai sair os sentimentos mais santificados. Porque o processo evolutivo se utiliza desses sentimentos para fazer os espíritos amadurecerem e transformá-los. E sublimá-los e aperfeiçoá-los. Não é a destruição dos instintos, dos desejos e das paixões, mas a transformação deles para sentimentos cada vez melhores, porque a escada evolutiva é assim. Se aproveita dos degraus iniciais para
caminhar e para impulsionar o espírito para degraus mais acima e mais longínquos. É isso, meus amigos. Espero que vocês gostem e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.